Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então sejam bem-vindos à unidade um, né? Então já fiz minha apresentação lá no outro vídeo, né? E agora meu gato Nino tá aqui no cantinho da tela querendo participar da aula com vocês. É, então nós vamos prosseguir aí com a unidade um. Então a nossa aula, vocês viram que a aula um fala sobre as escolas da psicologia, e aí a gente tem um wiki, né, relativo a essa atividade, lá não tem esse vídeo autoral. E aqui na web aula, né, na nossa aula 2 que fala sobre Piaget, Vallon e Vygotsky, eu quis colocar essa aula autoral voltada para educação musical. Então, eu preparei algumas reflexões assim do que eu achei que teriam a ver com a educação musical, né? A gente tem alguns textos, né, sobre isso, mas eu, enfim, também fui pensando algumas coisas e colocando. E eu vou apresentar aqui brevemente, mas fica esse alerta que essa aula ela é parte de outras aulas, né? Então vocês viram lá outras aulas que falam sobre esses autores, e tem uma aula que fala sobre o comparativo desses autores, que é muito comum cobrar em concurso público, por exemplo. Então, por isso eu coloquei algumas questões de concurso público para professor de música e arte, que cai sobre esse tema, principalmente sobre esses três autores, que é o que mais cai dentro dessa área de psicologia e educação, mas não só voltado para concurso, né? Sim, ajuda no TCC, por exemplo, pode ajudar numa reflexão, assim, para pensar a educação de forma geral, e obviamente a educação musical se inclui nisso, tá bom? Então, indo aqui ao conteúdo, vamos lá. Então, a gente tem esse objetivo de analisar aí brevemente e relacionar com a aprendizagem musical nessa aula, tá bom? Então, para a gente recapitular brevemente, né? Valon, ele criou a psicologia, a psicogenética, tá bom? Ele criou a integração entre corpo, emoção e razão, ou seja, uma é interdependente da outra, elas caminham juntos, né? Todos os três elementos eles são importantes, então ele foi é, o autor que inaugurou essa questão dos afetos aí na área da educação de forma geral, tá? E isso seria a inteligência, ela não seria só, como a gente viu aí anteriormente, resultado de estímulos, de punições, né? Mas seria muito importante é, que a emoção, né, ela tivesse nessa relação aí de aprendizagem, né? Então, se vocês forem ver, por exemplo, ah, técnicas de memorização, por exemplo, de números, né? As pessoas às vezes para decorar números longos, como é que elas fazem? Elas criam certos artifícios que elas é, é, criam letras ou palavras para aqueles números e coisas que mexem com a emoção delas para elas poderem lembrar. Então é muito mais fácil da gente lembrar aquilo que tocou a gente, que marcou a gente, e na educação não seria diferente, tá? É, e aí a gente tem aí os estágios, né, desenvolvimento, que é diferente, tá, do Piaget, não confundir os dois, né, isso já estão lá nas aulas anteriores. Valon desenvolve nessas cinco etapas que estão aí, né, e as idades elas são fixas também, né, mas elas são diferentes do Piaget, tá bom? Então, mais detalhes a gente vê lá na aula. E aí, voltando isso então para a educação musical, né, é, o Valão ele fala muito sobre motricidade, né? Então, a questão do corpo, né? E aí, o corpo ele seria o primeiro instrumento musical, é uma afirmação do Dalcroze, né? Mas o Dalcroze, vamos dizer que bebeu ali da fonte do Valon, né? Então, tá, esses autores que eu tô trazendo, gente, eu não tenho certeza se nesse período vocês já estudaram ou não. Então, por isso que eu não vou comentar muito sobre eles. Se vocês não conhecerem, vocês podem buscá-los alternativamente. Mas são bastante importantes aí na educação musical. Ou se vocês já conhecerem, ótimo, tá bom? Não tenho como saber, mas Emile Jacques da Cruz, né? Que fez toda essa questão de música em movimento, e o Carl Orff, tá bom? São dois autores aí da educação musical. O Carl Orff trabalha mais com a questão da percussão corporal, diferente do Dalcroze, que trabalha com música em movimento, mas eles estariam ligados ali essa ideia do Valon, né, na educação musical.
Então, o aluno aprende pela emoção e pelo gesto sonoro. Essa ideia é do Willems. O Willems ele defendia as três dimensões, tal qual essas três dimensões que a gente apresentou aí com o Valon, no caso não voltado para a educação de forma geral, mas para a educação auditiva, né, ou a percepção musical de outra forma, né? Então a percepção auditiva ela teria a afetividade, o sensorial e o mental, né? Então é, o caráter da música, né, o caráter allegro, enfim, aquelas palavras geralmente vêm nas partituras em italiano, né? Enfim, mas o caráter da música, se é uma música mais romântica, mais, enfim, mais viril, ou seja, como for, tá bom? Então, trouxe aí alguns exemplos, como, por exemplo, uma atividade de percussão corporal, pode ser Orff, pode ser outros, pode ser até o... eu esqueci de colocar aqui o Lucas Ciavata também, né, o método passo, enfim, não é exatamente percussão corporal, mas também dá para se trabalhar. E aí, com a diferença de que essa percussão corporal seria para expressar, por exemplo, alegria, raiva, calma, tá bom? Então, seria isso, né? Como se falasse para o aluno, olha, crie uma sequência rítmica que soe feliz, que soe com raiva, com calma, alguma coisa nesse sentido, tá bom? O exemplo 2 aí, então, a gente tem uma improvisação ou composição, pode ser vocal ou instrumental, cantar ou tocar, com palavras ou sem palavras, e com sons, no caso de som instrumental, tá bom? Então, para Valon, é, o principal são as emoções, né? Então, se você fizer sem necessariamente as emoções, você pode estar cumprindo algo corriqueiro, né? Sem essa ideia do valor, tá bom? Outro exemplo, a criação de um painel sonoro de sentimentos com diferentes timbres e intensidades. Então, você cria esse painel, isso pode ser uma composição que os alunos possam fazer, você pode pedir para os alunos categorizarem isso, traz para mim na aula uma música com um sentimento de angústia, e o que o aluno vai trazer que seria angústia, e aí você vai lá e cria alguma coisa nesse sentido. Isso pode ser feito também online, né, de forma geral, pedir para ele fazer uma playlist, coisas nesse sentido, tá bom? Depende da idade, do nível da educação, né, se é com criança, se é com adultos, adolescentes, conservatório de música, etc. Exemplo 4, o professor reconhece e valoriza o clima emocional da turma, ajustando o repertório conforme o humor coletivo, né? Então, enfim, o professor pode fazer uma pesquisa sobre isso, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E só também colocando aqui, né, para Platão, a música ela ajudava a criar caráter, virtudes, ajudava a despertar a alma. Se a gente for ver o livro A República de Platão, né, ele fala muito sobre a questão dos modos gregos, como que cada modo grego é, é, gerava sentimentos, gerava ah, paixão, razão, ou até mesmo o desequilíbrio da alma, né? Então, é até legal eu comentar aqui, né, que eu lembrei que, enfim, às vezes do senso comum ele fala muito isso, né? Quem trabalha em escola, música calma os alunos, música calma, e aí fica reforçando isso. Às vezes as pessoas colocam no TCC, né, como aconteceu num caso recente. E aí eu até falei, poxa, isso é senso comum, então me diz aí, né? Então dá uma lida aqui no Platão para você ver que não é bem assim, sabe? Enfim, se a gente for para a literatura da musicoterapia também, né? Não é exatamente da educação musical, né? Então a música ela pode ter um efeito contrário, justamente esse efeito do senso comum, né? De acalmar, tá bom? Então, em síntese, a música nasce da experiência afetiva e também motora, tá bom? Ou, enfim, de motricidade. Sentir é o primeiro passo para compreender, isso segundo Valon. Agora a gente avançando aí, né? A gente tem o Piaget e a epistemologia genética, tá bom? Que o conhecimento é construído pela ação e pela interação com o meio, né? Já o Vygotsky seria com o social, né? Principalmente, né? Para o Piaget com o meio, como a gente viu aí nas outras aulas. E o desenvolvimento intelectual, essa é uma das principais partes daí do Piaget, ocorre por assimilação
acomodação e equilibração. Essas palavras, elas são importantíssimas, né? Então, enfim, é isso, né? A assimilação, ela faz com que primeiro o conhecimento acomode, depois se equilibre, né? Que ele entre nisso. A gente vai ver alguns exemplos na educação musical. Aprendizagem respeita os estágios universais, que são esses estágios que estão aqui, vocês estão vendo aí na direita, de 0 a 2 anos, de 2 a 7 anos, aí sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Se vocês não tiverem assistido a outra aula ou lido o texto, eu recomendo vocês darem uma olhada, porque isso é muito usado, tá bom? Para esses autores. E, enfim, e aí Piaget, ele é a base central para a escola ativa, né? Se vocês já estudaram isso em educação musical, essa ideia do Piaget, essas ideias, né, elas foram fundamentais para essa construção, tá bom? Então, na educação, perdão, gente, na educação musical, o aluno deve agir sobre o som, experimentar, comparar, organizar, etc. Tá bom? Então, essa experimentação, ela tem muito a ver com os compositores lá da educação musical, né, da década de 80, né, no caso o Murray Schafer lá do Canadá, o Keith Swanwick, que, né, da Inglaterra, John Painter, se vocês já ouviram falar nesses nomes, e o Kohreuter também, né, do Brasil. Essa corrente criativa, né, da educação musical, então trabalha por conta disso, por conta dessa experimentação mais livre, né, que às vezes acaba resultando na música contemporânea, não necessariamente na música popular, mas, enfim, se a gente fizer uma releitura hoje, né, nada nos impede hoje, né, de reler esses autores e trazer isso para a música popular. Embora, no caso de crianças, essa experimentação sem resultado estético característico talvez soe um pouco, se não para uma música contemporânea, talvez um pouco mais ligado ao caos, ou que seja uma mistura de talvez uma música como rap ou funk, com talvez não tanta preocupação de melodias ou harmonias tão afinadas ou bem definidas, tá bom? Então, como exemplo, construção de instrumentos musicais e testes simples, né? Então, essa ideia de construção de instrumento, né? De luthier, de criar o instrumento, seria algo importante para que o aluno consiga experimentar, né? Tá bom? Para assimilar. Então, a partir do momento que ele cria um instrumento, ele vê todo o processo ali do início, né? Isso seria uma boa ferramenta, tá bom? Enfim, seria uma nova experiência ali para o aluno, tá bom? O outro exemplo aí seria a comparação entre diferentes composições para perceber estruturas musicais. Claro, isso já seria já mais pro assim, a idade, né, ainda mais considerando aí os estágios do Piaget, já seria mais o adolescente, para ele conseguir perceber uma estrutura musical, nem que seja uma forma de canção, um refrão, uma coisa mais simples, ele já tem que ter um psíquico mais elaborado, mais avançado. Isso não acontece quando é bebê ou ali no início da infância, já mais para adolescência. E aí o Keith Swanwick, ele vai trabalhar muito com isso. Tem o livro Ensinando Música Musicalmente, que não me lembro se cita diretamente aí o Piaget, mas trabalha muito com isso, tá bom? Então, outro exemplo seria composição e improvisação baseado na exploração sonora, e seria mais essa composição livre, tá bom? E aí se dá através disso, né? Então, a gente revendo aí essa questão de assimilação, acomodação e equilibração, por exemplo, né? Essa nova experiência, né? Como, por exemplo, o aluno faz uma lata né? Pega uma lata e faz um tambor, né? Seria uma assimilação à ideia do som, né? Então, ele tem uma lata pequena, e aí a partir do momento que com essa lata pequena ele constrói um tambor, ele
assimila que aquilo ali que seria fraco passa a ser forte, aquele som, né, no sentido de intensidade do som, né? A acomodação é quando o aluno contradiz aquilo que ele pensava, né? E ele precisa ajudar o esquema mental dele, né? Então, por exemplo, essa lata metálica e a tensão da pele vai influenciar mais que o tamanho da lata em si. Então, o aluno ele pensava que aquilo ali não era assim e ele teve que rever aquilo que ele pensava. Isso seria a acomodação, né? É quando ele se depara com algo, com uma ideia, e essa ideia contradiz aquilo que ele pensava. Então, isso seria um esquema de raciocínio, um esquema de, de inteligência, né? Para aprendizagem. E, por fim, a equilibração é quando tem uma autorregulação. Então, a partir do momento que eu me contradisse com essa informação nova, então agora eu preciso regular, né? Eu preciso equilibrar. Então, por exemplo, é, não depende só do tamanho. Se a ideia era que depende do tamanho da lata, né, do tambor, agora também depende da vibração, né? Então, esse processo, ele seria o agir, testar e reorganizar, tá bom? Que é a, o cerne do pensamento do Piaget, tá bom? Né? Então, por exemplo, uma outra questão é quando a gente tem, por exemplo, nossa senhora, eu errei de novo aqui o aplicativo. É quando a gente tem, por exemplo, é muito comum, eu trabalhei em conservatório de música, né? Às vezes alguém trabalha em escola de música, e é comum que o aluno tenha aula de teoria separada da aula prática, né? E aí ficam coisas completamente desconexas, às vezes em instrumentos como talvez o piano erudito, que é uma coisa que te força a estar lendo partitura, faça mais algum sentido, né? Mas de repente um aluno de violão popular, cavaquinho, talvez percussão, às vezes não tem um incentivo tão grande do professor. Às vezes ele toca de uma maneira que a teoria fica uma coisa completamente desconexa da prática. Tirando as questões formais, né? A partir do momento que o aluno pega, por exemplo, ele está aprendendo intervalo, é, e ele só decora as posições no braço do violão, e aí ele não sabe que isso. Ele decorou que isso aqui é um dó maior, mas ele não sabe que relação que tem, nem que nota que ele está tocando, nem. Mas a partir do momento que ele aprende a localizar as notas no violão, que ele vê que de dó para mim é uma terça maior, depois é uma quinta justa, e que ele está tocando, e aquilo que ele está aprendendo na teoria faz sentido no violão que ele está tocando, a gente tem então, né, esse movimento aí de agir, testar e reorganizar, ou na fala de Piaget, né, assimilação, acomodação e equilibração, tá bom? Então, para a gente finalizar Piaget, por exemplo, o timbre é um bom campo de exploração sensorial, tá bom? Então, por exemplo, trabalhar ali timbre, trabalhar reconhecer timbre com os alunos, trabalhar essa percepção, né, madeira, metal, etc. É, cordas. Então, seria o, explorar o sentido, né, ali da audição, a fase sensório-motora, classificar e comparar, que é a fase operatória concreta, e aí, nesse caso, a fase não é exatamente ligada à idade, né, já pode ser é, com alunos de mais idade, né? E aí essa formulação de hipótese, por exemplo, som metálico tem mais vibração ou coisas nesse sentido, e a verificação das ideias, né? Que seria a acomodação e a equilibração, ok? Então, seguindo aqui, agora vamos para Vygotsky, tá? Na psicologia sócio-histórica. O aprendizado é social e cultural, então tem essa parte aí do social como primeiro plano, como a gente viu nas outras aulas novamente. Vejam, não são aulas autorais, mas tem lá o texto, tem lá as aulas de outros professores. O saber surge primeiro na relação com o outro, né? E depois é internalizado. Então, o quanto que o coletivo, o quanto que o social, o quanto que o cultural é importante. E o conceito central do Vygotsky não vai ser essas etapas de desenvolvimento fixas, amarradas por idade, mas sim a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o indivíduo, no caso o aluno, né, na educação, pode fazer com ajuda, no caso de um adulto ou de outros alunos do mesmo nível, né? Então, até essa ideia de turmas, até porque os colegas teoricamente teriam
níveis parecidos, essa ideia seria para um ajudar o outro. Então, toda essa ideia de trabalho em grupo, coletivo, que não é, trabalhos que não sejam individuais, seria para facilitar essa zona de desenvolvimento proximal, né? E na zona de desenvolvimento proximal, né, a gente vai ter a zona de, né, então tem esse conceito, né? A zona de desenvolvimento real, né, é aquilo que o aluno já sabe, né? Ou seja, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu sei hoje, seja uma criança, seja um adulto, né? É a zona de desenvolvimento real. E aí a zona de desenvolvimento potencial é aquilo que a pessoa pode chegar. Então, quando eu faço uma avaliação, né, eu estou projetando uma zona de desenvolvimento potencial, ou seja, a potência que o aluno tem de chegar àquela zona, né? E esse espaço entre o real e o potencial, opa, pra cá, entre o real e o potencial é a zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Então essa é uma ideia muito importante aí na... Ixi, travou a tela, né, para vocês aí, poxa, caramba. Bom, então eu vou ter que continuar aqui sem... Travou no Valon, né? Aconteceu isso no outro vídeo, não sei o que que houve. Mas vamos lá. Vou tentar ir resolvendo aqui em tempo real enquanto eu faço aula. Bom, de qualquer maneira, eu acho que dá pra gente continuar aqui sem a tela, tá bom? Eu vou guiando aqui para mim. A linguagem e os signos culturais, assim como a música, elas mediam o pensamento. Então, para Vygotsky, a linguagem, esse signo cultural, linguagem no caso a música, né, considerando uma linguagem, ela media esse pensamento. Então, tudo o que está contido dentro da cultura, ela é uma ferramenta ali ela é uma ferramenta, né, de mediação do pensamento. Então, a música seria sim uma mediação do pensamento. A música seria para Vygotsky uma construção do da aprendizagem, né? E o signo cultural, né? Por exemplo, a música, né, seria um signo cultural, né? Um outro signo cultural é a escrita, né? Então, por exemplo, para a aprendizagem de música, a partitura, e aí por partitura eu não digo só a partitura convencional, pode ser a partitura por gráfico, né? Como alguns autores que eu já mencionei, no caso o Schaeffer, tá? John Painter, o Kohreuter, esses autores que trabalham com notação gráfica, né, com partitura gráfica, ou pode ser, por exemplo, é, uh, rolo de piano, né, ou piano roll, né, que existem nos aplicativos de DAW, né, de estação de trabalho de áudio digital. A gente tem aí vários aí, o BandLab, Sonar, Pro Tools, né? Isso também, de certa forma, não deixa de ser ali uma notação musical, né? De certa forma, tá bom? Então, aí seguindo, na educação musical, a aprendizagem musical se dá, segundo Vygotsky, na convivência e na mediação, tá bom? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês na tela, o vídeo está travando aqui, não se preocupem. Então, exemplo 1, o aluno aprende violão com o professor, imitando gestos e ritmos, né? Geralmente internalizando gradualmente isso. Então, a gente tem como exemplo Heitor Villa-Lobos aqui no Brasil, essa ideia de imitação por gestos lá, que é o monossolfa, do dó, ré, mi, né? Tá bom? Ensaios coletivos, corais e rodas de choro, ou enfim, ou grupos de jazz, alguma coisa nesse sentido, né, que envolve cooperação, escuta e imitação, né? O Lucas Ciavata, né, já falava muito sobre essa do método Passo, né, sobre essa questão da música ser muito social, né? Então, a gente viu aí, né, no momento da pandemia, o quanto que ficou essa prática musical. Então, a gente tem como exemplo de autores, por exemplo, Kodály, Villa-Lobos, né? É, enfim, tá bom? E aí, que trabalha com essa questão de prática, aí dupla de aluno, né, na qual um aluno ajuda o outro, né, que seria a zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Compartilhada no caso, né, que aí é a zona de desenvolvimento proximal para o é, agora tá aparecendo para vocês, né? Agora o
essa zona de desenvolvimento proximal, ela teria ajuda ali do adulto, né, de uma pessoa mais capaz, de um professor, no caso. Mas essa ZDP compartilhada, né, um aluno ajuda o outro, a gente tem muito isso na Lucy Green, é um autor que talvez vocês não estudem na graduação, ele é mais de pós-graduação, né, mas essa ideia de autonomia musical, não sei se já estão estudando isso na graduação, né, uma autora já desse século, e acaba que a graduação fica muito no século passado, né? Então, essa discussão sobre o significado social das músicas, seja das letras de música ou da música em si, né, que pode ter ali uma integração com sociologia, até com história, né? A composição coletiva, né, na qual o grupo cria a música junto, negociando ideias e sons, enfim, que aí vai se relacionar mais com esses autores que eu falei aí, com Schaeffer, etc. E o feedback entre pares, né, que é a escuta empática e o diálogo musical. Então, para concluir, aprender música é participar de práticas sociais mediadas pela cultura e pela interação, segundo Vygotsky. Bom, agora a gente tem aí, só para resumir um pouco, na educação musical aplicada, né, do que a gente falou. Vallon vai trazer a ideia de emoção e também de corpo, embora a emoção esteja mais presente na sua teoria geral, no caso a motricidade, né? Então, música como expressão afetiva, mas também como movimento, porém movimento com afetividade. Dalcroze, ele não busca muito esse movimento com afetividade, ele foca mais no movimento. Então, na aplicação de Vallon, seria essa questão da afetividade, como a gente viu os exemplos lá, criar uma música feliz, etc. Tá bom? Piaget, ação e construção, seria elaboração sonora e uma descoberta ativa. E Vygotsky seria o foco na interação social e aprendizagem colaborativa e a mediação cultural, mediada pela sociedade, pela cultura. Tá bom? E para finalizar, e fora do contexto da educação musical, né? E aí a gente tem esses 4 elementos aqui, né? Como inteligência e busca do conhecimento, né? Para Piaget, tem um passo a passo, ou seja, tem aquelas etapas, né? E para Vallon também, né? Tem as etapas também, mas para Piaget é pré-determinado pelo desenvolvimento biológico, ou seja, de 0 a 2 anos ela vai estar no sensório motor, de 3 a 7, aí, operatório formal, todas aquelas idades lá que a gente viu. Já para Vallon, é indissociável entre desenvolvimento biológico e psíquico, o afeto e a cognição, tá bom? Então, para ter aprendizagem, para ter cognição, precisa ter afeto, segundo Vallon, perdão. E, por fim, Vygotsky, para essa inteligência, é uma função especificamente humana, surge com outras pessoas e posteriormente, primeiro você interage com o outro e depois você internaliza. Por exemplo, para Piaget, primeiro você internaliza e depois você compartilha com outra pessoa. Então tem essa diferença entre ambos, né? Então a aprendizagem, né, ela vem a partir do momento de equilibração e aí envolve primeiro você assimilar e depois você acomodar os novos conhecimentos. Já dei alguns exemplos anteriormente aí, qualquer coisa vocês podem voltar um pouquinho em vídeo, para não ficar longo, já está ficando. Processo conduzido por domínios funcionais, enfim, conforme o momento de desenvolvimento do aluno, tá bom? E a aprendizagem para Vygotsky, né, novamente o cerne, né, de Vygotsky, caráter social e cultural, ou seja, precisa do outro para acontecer o projeto de aprendizagem, ou seja, isso que se fala muito nos Estados Unidos, que se discute de homeschooling, para Vygotsky estaria completamente descartado, né? E aí, em relação a ser estudante, né, o desenvolvimento intelectual avança com os estágios pré-estabelecidos pelas etapas que o Piaget determina lá. Então, de 3 a 7 anos você vai estar numa fase, de 8 a 12 em outra. Então, essas etapas elas são pré-determinadas, né? Vou pular para Vygotsky, porque o Vygotsky ele não fala nessa pré-determinação. O Vygotsky ele trabalha com
a zona de desenvolvimento proximal, e aí isso independe, né? Então todas as etapas vão ter a zona de desenvolvimento proximal. E aí essa ZDP seria esse ser social, então ele se apropria desses instrumentos e dos sistemas simbólicos mediadores, que são sistemas de cultura. No caso, a música, como eu disse, seria uma delas. Isso seria apropriado pelo estudante, né? E aí ele vai avançando para níveis potenciais, ou seja, ele não fala em anos, né? Mas a cada momento, a cada ciclo, independente da idade, ele vai avançando. Já para Valon, o sujeito concreto e completo, ele se desenvolve em estágio de modo engajado, integrado em um mundo que ele mesmo projeta. Tá bom? E por fim, para o professor, né, parte do estágio de desenvolvimento do aluno desequilibra os esquemas já dominados, né? Tá bom? Ficou um pouco ruim de enxergar isso aí, né? Mas, enfim. E aí, Valon enxerga o aluno na sua totalidade e completude e vai além do desenvolvimento intelectual, porque tem também o desenvolvimento afetivo, né? E por fim aí, para Vygotsky é o mais experiente, né, na tarefa, no caso o professor é o mais experiente, mas os outros alunos mais experientes ali ajudam ali também, né, a regular o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Ok, gente? Eu queria, de novo, sumiu a tela, mas o que está aparecendo aqui para vocês agora não tem problema. Então, só está dizendo que temos as tarefas, então nós temos aí o fórum para a gente discutir esses 3 autores focados também na educação musical. Então aqui eu dei ideias, eu queria que vocês continuassem esse compartilhamento. Em segundo, trazer um wiki, fazer um wiki, né, um texto coletivo sobre as escolas da psicologia, que foi o da aula anterior, da aula 1, tá? E por fim, sobre essa aula, nós temos 10 questões aí de concurso público para professor de música na área da psicologia da música, que são questões sobre Valon, Piaget e Vygotsky, que aí vocês vão ver todas as aulas, ler todos os textos, além dessa videoaula, que estão aqui nessa web aula aqui integrada, e vamos fazer estas tarefas, ok? E aí eu me despeço. No final do slide, o último slide tem aí bibliografia que eu utilizei para quem quiser consultar, mas temos também a bibliografia lá da ementa da disciplina, que está disponibilizada no Moodle lá da UERN, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.